um tempo, vamos se dizer, de amadurecimento de uma particular com Deus. Deus lhe permitiu que eles fossem para lá, não para que fosse castigado, mas sim para que viesse conhecer o verdadeiro Deus. Só que até mesmo um certo tempo, o povo do Senhor, aquele povo escolhido, ao qual o Senhor deixou a eles que eles fossem para o Egito, eles estavam esquecendo da sua origem, estavam esquecendo do que eles tinham na sua terra, a qual Deus tinha escolhido eles, tinha mostrado que só Ele era Deus. Muitos estavam já servindo a outros deuses, muitos já não adoravam o Senhor como antes, não buscavam mais a face do Senhor. Então Deus, ele ficou vendo aquilo e entristeceu o coração, porque era um povo que Deus tinha para ele. Se nós formos ler a passagem da Bíblia, o povo de Israel é um povo prometido, é um povo escolhido diante ao Senhor, é um povo cativo do Senhor. Então Deus, vendo aquilo, Deus começa a se entristecer no seu coração, e para que ele não perdesse o seu povo, ele tinha que começar a agir, tinha que usar vasos, tinha que usar pessoas para falar severamente, corrigir. E nós possamos ver que muitas vezes na passagem na Bíblia, Deus, ele permite algo sobre o Egito, sobre o povo, meio povo de Deus, para que eles viessem lembrar quem era o verdadeiro Deus. Então nessa passagem, Deus, levando nós no livro, no versículo 12, ele fala: eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não há ouvir entre vós. Ele não queria que houvesse outros tipos de Deus, que só Ele era Deus, que só Ele tem o poder de salvar, que só Ele tem o poder de curar. Não sei como você chegou nesta noite, não sei como o seu coração chegou, como a sua mente, o que você está passando em particular, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu quero dizer para a sua alma: que Deus, ele salva, ele cura e também ele zera e liberta. E muitas das vezes Deus, ele permite algo em nossa vida, não é para castigar, como muitos aqui já são pai. Um pai, quando ele corrige um filho, é porque ele ama, ele não deixa ele brincar porque ele pode machucar, não deixa ele sair para a rua sozinho porque ele não pode se perder e não voltar. Assim é Deus. Deus, ele ama, corrige todo aquele que ele guarda para ele, como ele diz: eis que eu vou para o meu Pai preparar um lugar, e quando estiver preparado eu voltarei. Então Deus, ele tinha fazido essa promessa, e ele estava vendo que o seu povo estava se desligando dessa promessa, desse intuito, a qual muitos hoje nós possamos ver grandes pessoas reunindo, multidões reunindo para ver um homem, para adorar um homem, e esquecendo que o único de adoração é Deus. Aquele que, quando sofreu, ele foi humilhado, foi xingado de mentiroso, de falso profeta, de endemoniado, foi cuspido, apanhado, de todas as acusações, de todas as humilhações. Então ele passou a pior de todas, e nem por isso ele desistiu de nenhum de nós. E o povo de Israel, até mesmo nós, muitas das vezes esquecemos. Então hoje o povo, ele reúne para adorar um homem e esquece de adorar o maior de todos. Então Deus, ele leva nessa passagem para que nós venhamos entender e compreender que Deus, no meio dessa dificuldade, no meio do que o mundo está passando, ele é Deus. Tudo está acontecendo porque Deus está permitindo. Então ele fala: pois vós sois a minha testemunha, e diz o Senhor, eu sou Deus. Antes de mim que houvesse dia, eu era Deus. Deus, ele fala, meus irmãos, que antes de houver nós, antes de nós existir, antes da nossa existência, ele já era Deus, ele já prometia, ele já tinha no intuito de criar a nossa vida, de criar nós do pó, como ele fez, criou Adão e Eva como imagem e semelhança. Não é a imagem de Cristo, mas sim com os preceitos: um homem, um caráter, um respeito; uma mulher, um caráter, um respeito. Então foi isso que Deus, ele propôs, e muitos hoje estão esquecendo disso. Muitos hoje preferem a que o mundo tem para servir, o que as luxúrias, o que as vaidades, como diz o salmista: de vaidade tudo é vaidade. E São Toque, Deus, ele leva essa mensagem ao povo dele, para que o povo não viesse esquecer,
Então ele fala: eu sou Deus. Antes de mim, que houvesse dia, eu era. Antes a quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Você pode ter saído da sua casa com um problema, com a luta, pensando naquela dívida, pensando naquela conta, pensando na dificuldade espiritual que você está passando, pensando nos seus parentes que estão distantes. Ele é Deus. Em meio à provação que você está passando espiritual, Ele é Deus. Em meio à dificuldade no seu serviço, você sendo humilhado, você sendo perseguido por ser crente, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus, meus irmãos, na dificuldade, na bonança, na alegria e na tristeza. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus Ele vai permitir algo na nossa vida, não para que nós venhamos afastar, mas sim para chegar perto dEle. Então Ele fala: agindo eu, quem impedirá? O inferno pode se levantar, o homem pode se levantar contra a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Então o povo de Israel temia o rei do Egito, temia aquele rei, porque aquele rei era ruim, porque aquele rei matava. Então Deus Ele leva esta palavra para o povo dele: agindo eu, quem impedirá? Quem há que pode escapar da mão de Deus, meus irmãos? Ninguém. Então, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, fica na dispensação do Senhor. Porque Deus Ele fala para nós: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas eu vos acrescentarei. Não vai faltar luta, mas também não vai faltar bênção. Não vai faltar dias ruins, mas também não vai faltar dias bons. Não vai passar dias que você vai estar sozinho, você em seu quarto, você em seu joelho, você em Deus. Ele vai estar ali para te agir. Ele vai estar ali para te ouvir, porque Ele é Deus. Como Ele diz no livro de João 10, a qual Ele fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir a nossa vida, destruir os nossos sonhos, de acabar com a nossa vida espiritual. Só que Ele fala no versículo à frente, Ele fala: e eu vi. Ele fala que Ele veio, com toda certeza, eu vim para que tenha vida e vida com a abundância. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, eu estava em casa meditando, já faz tempo que eu estou meditando nesta palavra. Primeiro, Deus Ele está falando comigo. Muitas das vezes também eu sou assim, meus irmãos. Passo uma luta, passo uma prova, eu já não quero pregar mais, eu quero ficar só no banco sentado. Mas quando Deus Ele quer nos abençoar, quando nós queremos alguma coisa, nós buscamos, nós estamos na presença do Senhor, nós se alegramos, nós louvamos, até bonito. Quando o Senhor nos prova, nós murmuramos: Senhor, cadê o Senhor? E Ele fala: além de tudo, eu sou o que sou, eu sou Deus. Eu sou Deus lá na alegria, eu sou Deus na tristeza, eu sou Deus quando eu falo, eu sou Deus quando eu quieto. Quando Deus, meus irmãos, Ele se põe de quieto na nossa vida, Ele também está operando. Então, meus irmãos, nós temos que dar tempo, nós temos que ter, meus irmãos, o servo de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter uma experiência, ela tem que ter uma intimidade com Deus, porque muitos hoje têm intimidade com a mão do Senhor, mas muitos não estão tendo mais intimidade com a face do Senhor. Um dia eu estava aqui e vi o irmão João pregando, e ele falando assim que antigamente pessoas chegavam, eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas passavam na frente da igreja, eram curadas. Não está nos tempos mais o erro, está em nós que não buscamos como os antigamente buscavam, com perseverança. Eles também passaram luta, nós também vamos passar. Os que vêm depois de nós também vão passar, porque é necessário que isso tudo aconteça para que o nome dele seja glorificado. Amém? Amém. Então, meus irmãos, Deus Ele levou essa palavra ao povo dele para que o povo viesse acordar, viesse lembrar que Ele falava assim: ei, eu sou digno de uma herança. Nós somos dignos de uma herança, meus irmãos. Não falo herança terrena, casa, carros. Todos nós temos bens, todos nós temos as nossas conquistas da terra. Temos casas, queremos ter casas, queremos ter carros, queremos ter móveis, roupas boas, bom emprego. Isso não é verdade, isso é bom para a nossa vida material. Mas o verdadeiro servo do Senhor, a verdadeira serva do Senhor, ele busca o aperfeiçoamento no seu espírito, para que a carne ela pode estar fraca, mas o espírito forte.
Para que a luta pode ser forte, mas o Espírito ser mais forte, ainda levando uma passagem aonde o povo, o servo do Senhor, o Senhor luta no barco com os seus discípulos, e ele vai até o mar, até lá no meio, e chegando lá ele repousa, ele se desliga e fala: eu vou descansar.